Olá, pessoal. Eu sou o Márcio e eu faço parte da equipe 1 de Ciências e Tecnologias Materiais. A minha equipe é constituída por Pablo e Lucas. Hoje nós vamos apresentar o tema propriedades mecânicas dos metais. As propriedades mecânicas, né, são características que descrevem o comportamento de um material quando submetido a forças ou cargas. Essas propriedades, pessoal, são cruciais na engenharia e na ciência dos materiais, porque elas definem como o material responde a diferentes condições de uso, como, por exemplo, pressão, tensão ou impacto. É. Desde os atributos das propriedades dos materiais, temos a resistência, elasticidade, ductilidade, dureza, tenacidade e a fadiga. A relevância dessas propriedades, ela reside na capacidade de escolher o material certo para cada aplicação. Por exemplo, materiais com alta resistência à tração são ideais para estruturas, enquanto materiais com boa ductilidade são melhores para componentes que precisam ser moldados ou drobados. Dessa forma, nós, como futuros engenheiros, devemos compreender as propriedades mecânicas, porque isso garante que os materiais selecionados eles sejam seguros, eficientes e econômicos para o propósito no qual nós pretendemos. Ó, a importância dos materiais metálicos, eles são parte essencial da nossa vida cotidiana, né? Estão presentes na nossa vida diária, eles são presentes em, por exemplo, pontes, edifícios, carros e até em aviões, né? Entender essas propriedades desses metais ajuda a projetar estruturas que sejam seguras, confiáveis e eficientes, como essa ponte que vocês estão vendo aí. No caso aí, coloquei ela como exemplo, né, que é a ponte suspensa, chamada de Golden Gate, precisa de cabos extremamente resistentes à tração para suportar o peso do tráfego e das condições climáticas extremas. No caso aí, são cabos de aço, né, que, como você sabe, eles sofrem ações como vento, é, é, tensão, né? Então, esse material ele tem que ser escolhido da maneira correta para que essa ponte ela não venha a ceder futuramente, né? Aqui nós vemos um aparelho que mede as propriedades mecânicas dos metais, usando a aplicação de força de tração, né? É, Antes eu queria falar sobre o limite de escoamento, que é a tensão máxima que o material ele pode suportar sem sofrer deformação plástica permanente. Em outras palavras, é o ponto no qual o material deixa de retornar à sua forma original após a remoção da carga, marcando a transição entre o comportamento elástico e plástico. O comportamento do material, ele é, como é que o material se comporta uma força aplicada a um determinado material. Inicialmente, ele apresenta um comportamento elástico, onde a deformação é reversível e o material retorna à sua forma original, após a remoção da carga. No entanto, se nós excedemos o limite de escoamento, o material entra em comportamento plástico, onde a deformação é permanente e irreversível. Esse ponto crítico ele define a capacidade do material de resistir a cargas antes de sofrer danos estruturais. No caso, é importante em projetos o limite de escoamento, porque com ele nós conseguimos dimensionar a questão dos componentes mecânicos. Ele é usado para calcular a carga máxima admissível, garantindo que os componentes não entrem na fase prática durante a operação normal. Por exemplo, em estruturas como pontes ou eixos de máquinas, os engenheiros projetam para que as tensões operacionais fiquem bem abaixo do limite de escoamento, adicionando um fator de segurança para evitar falhas catastróficas e garantir a durabilidade dos materiais em diferentes condições de uso. Esse gráfico
que está sendo apresentado para vocês é um exemplo de gráfico de tensão e deformação, utilizado para explicar as propriedades mecânicas, como a resistência à tração, no caso LRT. No eixo Y, temos a tensão em MPa, que representa a força aplicada por unidade de área do material. Quanto maior a tensão, maior a força aplicada, né? E no eixo X, nós temos a deformação. Ela mostra o quanto a matéria foi alongada em relação ao comprimento original. A região inicial ela é a região elástica, onde o material retorna aqui, ó, seu estado original, né? Ao cessar a força. E o ponto LTR, que é lá em cima ali, no gráfico do eixo Y, é o limite de resistência à tração, representa o máximo de tensão que a matéria pode suportar antes de romper. E a deformação prática, que é o LTR, após o LTR, o material sofre deformação antes de se romper. A resistência à tração é o ponto mais alto no gráfico LRT, indicando a maior força que o material suporta antes de se deformar de forma irreversível. Por exemplo, o aço estrutural, alta resistência à tração, usado em ponte é difícil, e o plástico é baixa resistência e deforma facilmente. É isso daí, pessoal. Agora o Pablo ele vai dar continuidade. A ductilidade é a capacidade de um material de se transformar plasticamente sob tensão sem se romper. Os materiais dúcteis podem ser esticados em fios ou moldados em formas complexas antes de se romper. Para ter noção das medidas de ductilidade, são feitas duas formas. A primeira forma é a porcentagem de alongamento, que é a variação do comprimento original do material até o ponto de ruptura, e a segunda maneira, que é a redução de área, que é pela diminuição da área da seção transversal do material na região de ruptura. O cobre e o alumínio são dois metais com alta ductilidade que permitem sua aplicação em fios elétricos e componentes que exigem deformação significativa. Já o ferro fundido é um material considerado frágil, porque sua baixa ductilidade faz com que ele possa se romper facilmente, e por isso que ele é mais utilizado em aplicações estáticas, como peças de estruturas robustas. A rigidez é representada pelo módulo elástico, entre a relação da tensão aplicada e a deformação sofrida. Materiais com o alto módulo elástico são mais rígidos e sofrem menos deformação elástica, sendo ideais para aplicação estrutural que exigem estabilidade, como vigas e colunas. Materiais com baixo módulo elástico são mais frágeis e deformam mais facilmente, sendo utilizados em aplicações como amortecedores e vedações. Já a dureza é a resistência de um material à deformação permanente, como riscos, compressões e penetrações. Existem alguns tipos de testes para saber a dureza do material, como o teste de Brinell. Funciona com uma esfera de aço ou carbeto de tungstênio, é pressionado contra a superfície do material em uma força conhecida durante um determinado tempo, um tempo já definido. E é bom utilizar em materiais não muito finos e também não muito duro. Outro teste de dureza é o teste de Rockwell. Ele funciona com um penetrador de ponta de diamante ou uma esfera de aço, é pressionado contra um material sobre carga inicial e depois a carga é aumentada para depois saber qual é a profundidade que o material foi penetrado. Ele é bom para utilizar em qualquer tipo de material e tipo de dureza. Já o último teste, o teste de Vickers,
Ele funciona com um penetrador de formato de pirâmide e com ponta de diamante. Ele é pressionado contra o material com a força já determinada e depois disso é feita as medidas das diagonais dessa impressão que foi feita. E é bom ser utilizado apenas em pequenos materiais ou materiais finos. Mecanismos de aumento da resistência. Encruamento, também chamado de endurecimento por deformação, ocorre quando um material metálico é submetido à deformação plástica, aumentando sua resistência. Isso acontece porque, durante a deformação, a densidade de discordâncias aumenta, e essas discordâncias interagem entre si, dificultando o movimento adicional dessas estruturas, tornando o material mais resistente. Esse mecanismo é amplamente utilizado em processos industriais como a laminação a frio para melhorar a resistência de materiais como o aço. Temos também a redução do tamanho de grão, que são materiais com grãos menores e possuem maior resistência devido ao mecanismo conhecido como Lei de Hall-Petch, que afirma que os limites de grão agem como barreiras ao movimento de discordâncias, aumentando a resistência mecânica. Processos como recozimento controlado e tratamentos térmicos são usados para refinar os grãos. E por último, temos a solução sólida, que é a adição de elementos de liga que altera a estrutura cristalina do material, aumentando sua resistência. Átomos de diferentes tamanhos criam tensões na rede cristalina, dificultando o movimento das discordâncias. A solução sólida pode ser substitucional ou intersticial, como por exemplo a adição de cromo e níquel no aço inoxidável, que não só aumenta a sua dureza, mas também melhora a resistência à corrosão. Bom, hoje exploramos as principais propriedades mecânicas, que são propriedades mecânicas como limite de escoamento, resistência à tração, ductilidade, rigidez e dureza, que definem o comportamento dos materiais sob carga. E temos também mecanismos de aumento de resistência, como o encruamento, redução do tamanho do grão e solução sólida, que são métodos usados para melhorar as propriedades mecânicas e atender às demandas de aplicações específicas. Esses conceitos são fundamentais na engenharia para a seleção e desenvolvimento de materiais adequados a diversas aplicações industriais e estruturais.